e Xeque-mate em Lento Fogo. A primeira vez que Álvaro viu Heitor, estava a 3 cafés de um leve tremor nas mãos. Era uma manhã abafada de quarta-feira no clube de xadrez da Vila das Palmeiras. Um casarão antigo transformado em abrigo de cérebros afiados, corações teimosos e egos competitivos embalados pelo cheiro de madeira velha e café coado na hora. Heitor chegou com passos firmes e uma pasta de couro surrada, como quem carrega segredos bancários mesmo estando aposentado. Há 10 anos. Camisa branca dobrada nos cotovelos, relógio prateado, um livro de aberturas clássicas debaixo do braço. Sentou-se à mesa com a elegância metódica de quem ainda cronometrava a vida em planilhas. Álvaro, por sua vez, observava de longe. Sentado numa poltrona com molas vencidas, perna cruzada, camisa florida desabotoada até o 3º botão, um ar de quem está sempre a um passo de rir de algo. Ou de alguém. Seus olhos, escondidos atrás de óculos de armação torta, acompanharam cada movimento de Heitor como quem analisa um adversário, ou uma peça rara num tabuleiro de possibilidades. Jogador novo? Álvaro perguntou, já se aproximando, como quem lança um peão só para testar o terreno. Heitor. Ele respondeu sem olhar. Jogo aqui às quartas. Campeonato amador. Álvaro. Eu só jogo com quem sabe perder. Heitor ergueu os olhos pela primeira vez. E ali, naquele breve encontro de olhares, algo se deslocou. Não foi um trovão, nem um raio de reconhecimento. Foi uma vibração sutil, como a peça que desliza milimetricamente antes do cheque. Ótimo, disse Heitor, seco, ajeitando os óculos. Detesto adversários frágeis. Eles jogaram 3 partidas naquela manhã. A primeira, Heitor venceu com um roque duplo que parecia ensaiado. A segunda, Álvaro contra-atacou com uma defesa siciliana que tirou o outro do sério. A terceira, terminou empatada, com ambos se recusando a aceitar o lance final do outro. Levantaram da mesa num silêncio respeitoso, com o suor discreto na testa e um sorriso escondido nos lábios. Mas ninguém ali foi burro de não perceber. Entre aquelas peças mexidas com dedos longos e cuidadosos, entre os comentários sarcásticos e os olhares que se prolongavam 1 segundo a mais que o necessário, havia jogo, e o jogo estava só começando. Xeque-mate em Lento Fogo. Capítulo 2. Trilhas e táticas. 2 dias após o embate silencioso no clube da Vila das Palmeiras, Álvaro reapareceu. Heitor já estava lá, pontual como sempre, ocupando a mesa dos fundos. Seus óculos estavam mais limpos que o normal e, talvez fosse impressão, mas o perfume amadeirado era novo. Ele fingia ler uma revista de estratégia enquanto, discretamente, esperava o adversário. Álvaro surgiu com ares de passeio. Bermuda caque, camisa estampada com tucanos e um chapéu panamá ridiculamente charmoso. Chegou com um sorriso que dizia, não vim só pelo xadrez. E Heitor sentiu. Trouxe reforços, disse Álvaro, erguendo uma sacola de padaria. Queijo canastra, pão de fermentação natural e uma garrafinha de vinho de Minas que talvez te convença a ouvir. Meus discos. Heitor ergueu uma sobrancelha. Quase sorriu. Quase? Discos? Vines. Uma coleção modesta, mas com bom gosto. Coltrane, Elis, uns Piazzolas para deixar a alma bamba. Achei que talvez, depois do jogo, se você não fugir com medo de perder, claro. Heitor fechou a revista. Guardou os óculos no estojo com precisão. Fitou o outro com um ar clínico, como quem avalia uma jogada ousada. Se você tem Piazzolla em vinil, merece pelo menos minha curiosidade. Álvaro sorriu como quem acabara de capturar uma torre com um peão.
O apartamento de Álvaro ficava num edifício antigo, com elevador de portas pantográficas e cheiro de madeira encerada. Era um caos organizado, estantes abarrotadas de livros, quadros tortos nas paredes e uma vitrola no canto da sala como uma relíquia brilhando em destaque. Enquanto Heitor examinava os títulos dos discos, Álvaro surgia da cozinha com 2 taças de vinho tinto e uma tábua com queijo e fatias de pão. A luz do abajur dourava tudo: a mesa, os vines, os cabelos grisalhos de Heitor. "Não achei que você viria", confessou Álvaro, entregando a taça. "Eu nunca recuso boa música. E..." Ele pausou. "Sou competitivo demais para deixar um convite desses passar como derrota. Então vamos jogar em outro tabuleiro hoje?" Álvaro colocou o disco para tocar. Era Libertango. As notas tensas e sensuais de Piazzolla preencheram o ambiente como se estivessem escutando a conversa não dita entre os dois. Sentaram-se lado a lado no sofá, com os joelhos quase se tocando. O vinho fez seu trabalho, soltou as palavras, alongou os silêncios e coloriu as risadas. Falaram de tudo: política, solidão, amores passados, como era difícil envelhecer sem parecer invisível. "Você parece estar sempre com tudo sob controle, Heitor." "Sou bom em esconder o caos." Ele olhou para a vitrola. "Mas não sei se aguento muito tempo esse tipo de jogada emocional." "Isso não é jogada", Álvaro disse com a voz baixa, quase num sussurro. "É só vontade." Os olhos de Heitor buscaram os de Álvaro. Por um instante, o tempo desacelerou. A vitrola chiava, o vinho estava quase no fim, e o calor da proximidade parecia vencer qualquer cautela. Mas, ao invés de um beijo ou um toque impulsivo, Álvaro apenas se inclinou e trocou o disco. "Agora, vamos de Ella Fitzgerald." "Por que, meu caro?" "Um bom jogador sempre adia o checkmate mais delicioso." Heitor sorriu. Pela primeira vez. Um sorriso inteiro, largo. "Perigoso. Você joga como vive, com charme, ousadia e muita provocação. E você..." Álvaro inclinou-se, levemente, os joelhos finalmente se tocando. "Você finge que não está no jogo, mas já caiu na armadilha há tempos." Eles brindaram em silêncio. O primeiro toque ainda não havia acontecido. Mas o desejo... esse já estava cantando vitória. Chovia. Naquela sexta-feira, com a convicção de uma ópera dramática. Heitor quase cancelou o reencontro, mas a lembrança de Ella Fitzgerald cantando baixinho e do joelho de Álvaro pressionando o seu o fez trocar de camisa 3 vezes antes de decidir pela de linho azul marinho. O tipo de vaidade que ele achava que já tinha superado. Mentira pura. Álvaro o recebeu de chinelos e uma taça de vinho já na mão. "Entra, que hoje tem Charles Mingus e sopa quente." "Vai dizer que não é romântico?" "Mingus? Achei que você fosse mais Piazzolla e sarcasmo. Hoje estou feeling jazz livre." E tentando impressionar... Heitor entrou, tirando o casaco ainda molhado. O ambiente, como sempre, tinha aquela aura caótica encantadora. Livros pelo sofá, 2 velas acesas na estante e a vitrola girando como se o tempo lá dentro corresse em outro ritmo. A conversa foi fluindo com naturalidade. Falaram sobre a infância, sobre frustrações, sobre como é estranho olhar no espelho depois dos 60 e ainda sentir que há um menino ali, tímido, teimoso, cheio de desejo. Mas quando Heitor já começava a se acostumar com o calor daquela sala, com a proximidade das mãos, o som da chuva, a luz piscou 3 vezes e apagou de vez. Não. Álvaro murmurou levantando-se. Fora da janela,
A rua já estava às escuras. Relâmpagos cruzavam o céu e o som da chuva parecia mais alto agora, quase teatral. A ironia de preparar um jantar à luz de velas. E a luz resolve colaborar mais do que eu. Isso acontece com frequência. Só quando estou prestes a beijar alguém. A casa é ciumenta. Heitor riu, meio surpreso com o próprio riso. Álvaro reapareceu com mais velas e um isqueiro, e juntos, improvisaram iluminação entre as prateleiras e a mesa de xadrez ao canto. Você quer ir embora? Álvaro perguntou com a voz um pouco mais baixa, quase como um sopro entre os trovões. Heitor hesitou. Olhou para o copo, para o reflexo da vela, para os olhos escuros de Álvaro que o encaravam como se lessem cada hesitação sua. Não, mas também não quero errar o próximo lance. Álvaro se aproximou devagar. Pegou a mão de Heitor com calma, como se estivesse tocando uma peça de marfim pela primeira vez. Não tem erro se for sincero. O problema nunca foi o toque, Heitor. Sempre foi o medo de sentir demais. E então, sem aviso, aconteceu. Não foi um beijo impulsivo nem cinematográfico. Foi um toque de lábios quase tímido, mas carregado de tempo, de silêncio, de vontades acumuladas. A barba de um roçando a do outro. A respiração presa, um carinho que não pedia pressa. Heitor fechou os olhos. Não era o escuro que o assustava, mas a claridade daquele momento. Finalmente, sem defesas, sem tabuleiro, sem lances escondidos. Só dois homens, dois tempos, duas vidas que se tocaram no intervalo entre um trovão e um beijo. A energia voltou. As luzes acenderam. Mas ninguém se moveu. A partida, enfim, tinha começado de verdade. O beijo no escuro não teve plateia, mas deixou um eco em cada canto da sala, e nos corpos. Quando a energia voltou, a luz clara denunciou a proximidade, mas nenhum dos dois se afastou. Heitor ainda tinha a mão pousada no braço de Álvaro, como se o gesto precisasse de tempo para ser assimilado. Foi Álvaro quem quebrou o silêncio com uma voz baixa, quase cúmplice. Você quer ir embora com essa chuva toda? Heitor olhou pela janela. A tempestade ainda desenhava riscos no vidro, e a rua parecia um rio silencioso. Não seria sensato, respondeu sem pressa. E talvez eu esteja com preguiça de ser sensato hoje. Álvaro assentiu, um sorriso, discreto se formando. Então fica. Tem um quarto de hóspedes com lençóis limpos. Ou você pode roubar minha cama, se quiser ganhar mais uma disputa. Vamos deixar essa vitória para você, disse Heitor, levantando-se com calma. Mas só essa. A casa estava tomada por uma calma serena, como se o tempo tivesse desacelerado, para acompanhar aquele novo ritmo entre eles. Depois de mais um pouco de vinho e uma conversa solta sobre vines raros e filmes antigos, os dois se recolheram. Não sem antes uma troca de olhares na porta do corredor, onde Álvaro apontou para o quarto de hóspedes como quem oferece mais do que uma cama, uma escolha. Se faltar coberta, me chama, ou só aparece. A casa é velha, mas acolhe bem, murmurou ele com aquele jeito leve que escondia intenções profundas. Heitor apenas assentiu, e os dois se separaram. Por enquanto, a madrugada chegou úmida, e o silêncio da casa parecia cheio de frases não ditas. Heitor deitou-se entre lençóis que cheiravam a lavanda e tempo. Custou a dormir. Na penumbra do quarto, o som da chuva no telhado competia com os pensamentos. Por volta das 2 da manhã, passos leves se aproximaram do corredor. A porta rangeu sutilmente. Heitor? Veio a voz de Álvaro baixa como um segredo.
Ainda acordado? Estou. A casa. Canta, respondeu ele, sentando-se na cama. Álvaro encostou no batente, os braços cruzados. Vestia apenas uma camisa larga de algodão e o mesmo sorriso de sempre. Eu ia fazer um chá. Ou talvez só fingir que precisava de um motivo para te ver de novo antes do amanhecer. Heitor riu, meio rendido. Você tem o talento de tornar até a insônia algo convidativo. Desceram juntos à cozinha, silenciosos, cúmplices, rindo baixo como dois meninos conspirando contra o relógio. Sentaram-se à mesa com 2 canecas de chá quente. A conversa agora era quase sussurrada. Você sempre teve essa calma? Perguntou Heitor, encarando. O vapor da bebida. Só por fora. Por dentro, estou jogando várias partidas ao mesmo tempo. Mas, com você, não sinto pressa de vencer. Isso é perigoso. Me acostumar com essa calma pode ser um erro estratégico. Então, que seja um erro bonito, disse Álvaro. A vida já foi certinha demais por tempo demais. Por um instante ficaram em silêncio, apenas os olhares se cruzando. Não houve toque nem pressa, apenas presença. Heitor terminou o chá e levantou-se. Acho que agora posso dormir, mas obrigado por não deixar a noite acabar sozinha. Álvaro se aproximou, só o suficiente para que seus ombros quase se encostassem. A noite só começou, Heitor, e a melhor parte dela é que a gente não precisa mais fingir que não está. No mesmo tabuleiro. Heitor foi para o quarto com um sorriso discreto. E dormiu como há muito não dormia, com o corpo leve e a mente cheia de possibilidades. O dia amanheceu preguiçoso, daqueles em que o céu parece coberto por um lençol cinza. No apartamento, o silêncio matinal foi quebrado pelo barulho da cafeteira e o tilintar da colher girando dentro da xícara. Álvaro já estava de pé, de camisa de botão aberta sobre a camiseta branca, cabelos desalinhados e olhos cheios de uma calma ensolarada. Heitor apareceu na cozinha devagar, com passos de quem ainda carregava o calor dos sonhos. Bom dia, disse ele com a voz rouca, o cabelo em desalinho e o charme de quem não precisa de esforço algum para causar efeito. Álvaro virou-se com a caneca na mão e um sorriso contido. Bom seria se você acordasse aqui mais vezes. Heitor ergueu uma sobrancelha, sorrindo com o canto da boca. Puxou a cadeira, sentando-se à mesa onde 2 xícaras já os aguardavam. Pão aquecido no forno, queijo derretendo devagar, frutas cortadas, com uma delicadeza quase silenciosa. Coisas simples, mas que ganhavam peso quando feitas por alguém que se importa. Você sempre cuida assim de quem dorme na sua casa? Não. Só de quem mexe nos meus discos ganha de mim no xadrez e ainda dorme bonito. Heitor desviou o olhar, mas não o sorriso. Pegou a xícara com as 2 mãos e, quando levou aos lábios, Álvaro observou como se aquele gesto revelasse algo novo, algo íntimo, algo dele. Posso fazer outra confissão? Heitor disse com a voz baixa, os olhos presos na fumaça que subia do café. Claro, confissão de manhã é quase poesia. Quando fui deitar ontem, pensei em ir até seu quarto. Fiquei parado na porta por uns bons segundos. Álvaro apoiou os cotovelos na mesa, os olhos agora mais atentos. E por que não entrou? Porque quis esperar você me chamar. Eu precisava ter certeza de que não era só desejo. Eu queria saber se, no escuro, você também tinha sentido algo. Álvaro levou um instante antes de responder. Depois estendeu a mão por sobre a mesa, tocando os dedos de Heitor com leveza, como quem coloca uma peça no tabuleiro com intenção, mas sem agressividade. Eu senti. Senti como não sentia há anos.
como se, finalmente, alguém tivesse feito o mesmo caminho que eu. Só que vindo do outro lado da mesa, o toque permaneceu ali. Simples, mas cheio de promessas calmas. Heitor não retirou a mão. Pelo contrário, girou os dedos levemente, entrelaçando-os aos de Álvaro. Não foi um beijo, nem uma declaração. Foi um pacto silencioso. O tipo de laço que não começa com "eu te amo", mas com "você quer mais café?". E naquele momento, diante da mesa posta com carinho, dos dedos entrelaçados e dos olhares que já se reconheciam de longe, os dois homens maduros entenderam. Aquele não era mais um jogo. Era uma escolha. E estavam prontos para jogá-la juntos. Chuang Ti Jing Duan, Chuang Ti Ji Duan, cheque mate em lento fogo. Capítulo 5. Final. Um dia de cada vez. A manhã avançava preguiçosa enquanto os dois permaneciam à mesa, os dedos ainda entrelaçados, os silêncios agora confortáveis como um cobertor leve sobre os ombros. O rádio tocava um jazz suave, e o mundo lá fora parecia distante, como se aquele apartamento fosse uma ilha onde o tempo não tinha pressa. Mas ele passava, e com ele vinha a inevitável hora de se levantar. Heitor olhou o relógio de pulso. Suspirou, leve. Acho que... Já deu minha hora de ir. Álvaro assentiu devagar, sem pressa de soltar a mão que ainda segurava. Eu sei. Mas foi bom. A noite, o café, os silêncios, até as insônias. Heitor sorriu, levantando-se devagar. Foi até o sofá pegar o casaco. Quando se virou, encontrou Álvaro encostado na porta da cozinha, braços cruzados e aquele olhar meio risonho, meio sério, típico de quem sabe o que quer, mas prefere saborear o caminho até conseguir. Vai fazer o que amanhã? Perguntou ele, como quem joga uma peça inesperada. Nada planejado. Por quê? Estava pensando em ir àquela feirinha de antiguidades que acontece no centro, perto da Estação Velha. Tem um sebo escondido lá que vende discos raros. E... talvez eu precise de ajuda para carregar algumas preciosidades. Fez uma pausa, arqueando a sobrancelha. Topa ser meu cúmplice? Heitor segurou o casaco contra o peito, tentando esconder o sorriso. Se for cúmplice do crime de roubar vines e tomar café forte no caminho. Topo. Álvaro caminhou até ele devagar, como se quisesse alongar o momento. Parou bem perto, o bastante para que os ombros quase se encostassem. Te busco às 9? Pontualidade é sexy, respondeu Heitor, já abrindo a porta. Mas antes de sair, se virou e completou. E... Álvaro, obrigado. Pelo café, pela conversa, pela leveza. E você? Disse Álvaro com a voz baixa e firme. Obrigado por não fugir depois do beijo. Heitor sorriu. Dessa vez, um sorriso inteiro. Depois virou-se e desceu os degraus, passo a passo, como quem sabia que subiria de novo muito em breve. Lá de cima, Álvaro observou pela janela. Esperou que Heitor desaparecesse na esquina antes de murmurar para si mesmo. Amanhã, a gente joga mais uma rodada. E assim, a partida seguia. Devagar. Bonita. E absolutamente promissora. E se você, aí do outro lado, também sentiu esse café esquentar mais do que amanhã, se os olhares trocados, os silêncios carregados e a promessa de um novo encontro te prenderam até aqui, curte, comenta e compartilha essa história com quem também acredita que o amor não tem prazo de validade. Ele só precisa do momento certo para acontecer. E claro, se inscreve no canal porque essa partida entre Heitor e Álvaro tá só começando. E o próximo capítulo pode muito bem terminar com um cheque-mate no coração. A gente se vê no próximo encontro.
Até lá! E cuidado com quem te convida para ver discos de vinil. Pode ser uma armadilha deliciosa.